Bom dia para você. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Nós começamos agora Palavra do Cardeal, seu encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, um bom domingo. E a vocês que nos acompanham na Rede Vida, bom domingo também e boa participação no nosso programa. Isso mesmo. Dom Odilo, hoje é o 6º domingo do tempo comum, né? Daqui a pouco vai ser interrompido o tempo comum para a gente entrar na quaresma, né? Mas hoje, nesse domingo, o Evangelho é Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois nós temos o versículo de 20 a 26. Bem-aventurados os pobres, ai de vós ricos, né? Hoje nós lemos as bem-aventuranças segundo o Evangelho de Lucas. Que é um pouco diferente de Mateus, né? De fato também o contexto aparece. Em Mateus temos o Sermão da Montanha. Era uma montanha. Que não era montanha, era uma elevação, né? Perto do lago de Tiberíades. E em Lucas nós temos o Sermão da planura, né? Porque Jesus desce da montanha e na planura, ao pé da montanha, encontra os discípulos reunidos. E ali então Jesus faz o sermão da planície, as bem-aventuranças, e depois continua com tantas outros ensinamentos. É a base do ensinamento do Reino de Deus. Interessante, se a gente olhar bem, o início da pregação mesmo do Reino de Deus começa com bem-aventurados, felizes, felizes. Então, eu acho que isso é muito bonito a gente pensar um pouco, né? A pregação do Evangelho é uma boa nova. Uma notícia boa. Porque ela anuncia coisa boa, ela anuncia felicidade, mas não uma felicidade superficial. E se a gente olhar as bem-aventuranças uma por uma, Jesus proclama felizes mesmo aqueles que sofrem, mas que sofrem por causa do Reino de Deus. O grande bem, o grande valor que traz alegria e felicidade é o Reino de Deus. O Reino de Deus está perto. E este é o motivo da alegria maior. Mas as bem-aventuranças, então, proclamam felizes aqueles que acolhem o Reino de Deus e, porque acolhem o Reino de Deus, sofrem em determinadas dimensões. É interessante. Nesse caso, felizes os pobres. Então, os pobres, sim, são os pobres, né? Que neste mundo não tem nada, né? Vivem assim na insegurança total, até da sua vida. A saúde do pobre está sempre, né, em risco. O dia a dia vive uma situação de insegurança. Felizes os pobres, porque deles é o Reino de Deus. Então, o pobre está muito mais aberto a acolher o Reino de Deus, porque não tem um coração que se apega nos seus bens, né? Então, é uma felicidade de quem realmente sofre também as carências deste mundo, né? Mas depois Jesus vai falar, felizes os pacíficos, felizes aqueles que promovem a paz. Bem, porque o Reino de Deus é um reino de paz. E promovendo a paz, então, alguém que o faz é, de fato, um discípulo do Reino de Deus. E já neste mundo, ele pode se sentir feliz. E assim por diante. Quer dizer, as bem-aventuranças traduzem condições na vida de quem aceitou, de fato, o Reino de Deus. É interessante essa que o senhor destacou, que a pregação, o início da pregação, é com uma proposta de felicidade. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Porque geralmente a pregação está muito ligada com a catástrofe, o medo, a ameaça. E o reino proposto por Jesus é um reino de felicidade, né? E muitas vezes a nossa pregação é muito na linha da recriminação. Isso. A recriminação. Nós somos quase que profetas de desgraça, muitas vezes, né? Isso. E Jesus trouxe o reino de Deus como anúncio de coisa boa para todos, e por isso convida a se converter. Convida a se converter. Também aqueles que não acolhem o reino de Deus. Jesus usa algumas ameaças, sim, no Evangelho, mas só para aqueles que realmente resistem e o perseguem e se colocam de maneira fechada contra o reino de Deus.
Porém, Jesus anuncia misericórdia para todos aqueles que por uma fraqueza, por outra, caem, não conseguem acompanhar ou têm as fraquezas ao longo da vida. Deus é misericordioso, né? A busca do reino de Deus deve estar acima também dos pecados, né? Ah, interessante. Os nossos pecados não nos devem condicionar a ponto de a gente achar que não merece mais o reino de Deus. Isso é misericórdia. A misericórdia é a grande marca do reino de Deus. O reino de paz, justiça, perdão, misericórdia, né? Que Jesus vem anunciar. Por isso, chama os pecadores à conversão, para acolherem a misericórdia e não se fecharem no seu pecado, na sua autossuficiência ou às vezes no seu desespero também. Apesar dos nossos pecados, o reino é para nós. Né? Apesar dos nossos pecados e para os pecadores. Eu vim para que... Não para que permaneçam no seu pecado, mas para que se convertam e vivam. Né? É verdade. Entrem no reino de Deus e sejam felizes. Né? Mas é muito importante lembrar isso, que a pregação cristã é, antes de tudo, pregação, um convite a acolher coisa boa, acolher a felicidade. E, infelizmente, muitas vezes se faz uma caricatura disso, como se a pregação cristã fosse uma pregação repressiva de tudo que é bom. Esse é o problema. Mas são conceitos que ao longo do tempo talvez foram se fixando e hoje ainda também existem, porque alguns acham que o cristianismo, para ser bom, ele tem que ser duro. O do não, né? Tem que ser o negacionismo, da repressão. Isso, né? Não, Jesus não veio anunciar isto, né? Jesus não veio anunciar um não, veio anunciar um sim de Deus. Sim, uma proposta de Deus, uma proposta de felicidade. Exatamente. Muito interessante. Dodilo, a gente está quase terminando, mas eu queria só saber, a gente vai iniciar daqui a alguns dias o tempo da Quaresma. Nós temos definido já o tema da campanha da fraternidade esse ano, né, Dodilo? Sim, já o tema está definido faz tempo, né? E o tema é fraternidade e educação, educação e fraternidade. E agora já o material está ao alcance de todos, nas livrarias católicas, nas dioceses, enfim. A CNBB já disponibilizou o material da campanha de fraternidade, de modo que neste tempo, antes do Carnaval, antes de iniciar a campanha, é importante que as pessoas busquem o material, preparem a forma de participar bem da campanha de fraternidade. Mas, mais uma vez, a campanha da fraternidade vai trazer a educação como tema. Por que de novo? Já não é a primeira vez, creio que seja a terceira ou quarta vez já. Bem, é porque a fraternidade precisa ser aprendida. É verdade. A fraternidade é também uma questão de educação. Educar-se para a fraternidade. Porém, agora está se tratando, a educação deve promover a fraternidade. Então, a educação, o mundo da educação deve favorecer a fraternidade, deve promover a fraternidade, estar a serviço da fraternidade, e não o contrário. Isso. A serviço do egoísmo, a serviço da discriminação, a serviço do ódio, a serviço da perseguição, isso tudo contrário da fraternidade. Mas a serviço da fraternidade, que significa a serviço da solidariedade, da justiça, enfim, ao serviço da paz também. Uma coisa sempre tem a ver com a outra. Mas aqui é importante, na campanha deste ano, justamente esse enfoque. O processo educativo para a fraternidade. Porque o processo educativo poderia ser o contrário. Sim. Para o isolamento, o fechamento, para o egoísmo, para o egocentrismo. Daí é uma educação distorcida, uma educação que perdeu uma dimensão importante. Dodilo, terminamos. O senhor dá a bênção para a gente, então. Com todo o prazer, eu desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, com a graça de Deus, e vamos nos preparando nesse tempo que vivemos em fevereiro, pouco a pouco, para acolher a Quaresma que vem como um tempo favorável e também a campanha de fraternidade. A campanha deste ano, ela promete bem. É claro que haverá sempre os que são contra a campanha de fraternidade, deixa para lá, né? Na campanha de fraternidade é coisa boa,
ela visa coisa boa e, portanto, vamos abraçar a campanha da fraternidade com fé e esperança e assim colaborar, sim, para promover aquilo que é a boa proposta da campanha de fraternidade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.